E imagina só, um evento que acontece no mundo todo, visto por todo mundo, em cada canto do planeta. A Bíblia descreve exatamente isso, o retorno de Cristo. Mas o mais curioso é que a reação que ela descreve não é de alegria não, é de lamento. E é justamente isso que a gente vai investigar hoje. Por que essa reação? O que ela realmente significa? Olha só, aqui está o versículo que começa todo esse mistério, lá no livro do Apocalipse. Repara bem nos dois pontos principais. Primeiro, a visibilidade é total, todo olho verá. Segundo, a reação é universal, todas as tribos da terra se lamentarão. A cena está montada, mas a grande questão é que emoção está por trás desse lamento todo? E é exatamente aqui que o debate esquenta. O que quer dizer lamentar nesse contexto? A palavra original em grego ela é um pouco ambígua. Ela pode tanto significar um choro de arrependimento profundo, quanto um grito de puro pavor, ou seja, duas possibilidades completamente opostas que nascem da mesma palavra. Então, para a gente desvendar esse enigma, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente vai entender de onde veio essa profecia. Depois, vamos analisar as duas teorias, o lamento de arrependimento e o lamento de terror. Na sequência, vamos ver quem são essas tribos e, por fim, explorar uma ideia fascinante. E se as duas interpretações estiverem corretas ao mesmo tempo? Bom, para começar, vamos na origem. O autor do Apocalipse, João, ele faz uma coisa muito interessante aqui. Ele age como se estivesse tecendo uma tapeçaria. Ele pega um fio lá da profecia de Daniel, aquela imagem de alguém vindo sobre as nuvens, e entrelaça com outro fio, de Zacarias, o lamento por aquele a quem traspassaram. E quando ele junta os dois, forma essa imagem super poderosa do retorno de Cristo que a gente está analisando. Vamos então para a primeira teoria, a de que esse lamento é na verdade um choro de arrependimento. A ideia aqui é que a visão de Cristo em toda a sua glória provoca uma consciência súbita e muito dolorosa do erro que foi cometido. Sabe aquele momento de, meu Deus, o que foi que eu fiz? Pois é, segundo essa interpretação, o lamento não vem do medo de ser punido, ele vem de uma tristeza genuína, do reconhecimento mesmo que tardio, de um erro gigantesco e da dor por ter perdido a chance da salvação. E a base para essa ideia vem direto desta profecia de Zacarias. A imagem aqui é muito pessoal, muito dolorosa. As pessoas olhariam para aquele que traspassaram e chorariam por ele com a mesma dor de quem perde um filho único. É um luto, um pesar profundo, não um grito de pânico. Então, para a gente resumir essa primeira visão, o lamento seria uma espécie de meia-culpa em escala global. A humanidade, colocada diante da verdade nua e crua, finalmente entenderia o seu erro e choraria, não de medo, mas de remorso por ter rejeitado o caminho da salvação. Mas e se esse choro não tiver absolutamente nada a ver com arrependimento? A segunda teoria pinta um quadro completamente diferente. Aqui, o lamento não é uma lágrima de tristeza, mas um grito de puro e absoluto terror. Olha, a diferença fundamental está numa única preposição. Uma coisa é se lamentar por ele, sentindo tristeza pelo que fizeram. Outra coisa, bem diferente, é se lamentar por causa dele, ou seja, com pavor do que ele está prestes a fazer, trazer o juízo final. E quem defende essa teoria do terror aponta para o resto do livro do Apocalipse como prova. Lá, quando o julgamento de Deus acontece, a humanidade não se arrepende. Pelo contrário, fica ainda mais rebelde. A imagem de pessoas gritando para as montanhas caírem sobre elas, só para se esconderem da ira do Cordeiro, fala de pavor absoluto, não de arrependimento. Isso leva a gente para outra peça-chave desse quebra-cabeça. Quem, exatamente, são todas as tribos da Terra? Porque a resposta para isso muda o jeito como a gente entende o alcance da profecia toda. Então, enquanto a profecia original lá de Zacarias focava mais em Israel, os estudiosos apontam que João, no Apocalipse, costuma usar essa linguagem para falar da humanidade inteira, de todos os povos, línguas e nações. Nesse contexto, tribos da terra seria o mundo que não crê, a civilização que vive em oposição a Deus. E isso nos leva a uma síntese fascinante. E se a profecia não for uma escolha entre uma coisa ou outra? E se ela estiver descrevendo um único evento que causa duas reações completamente diferentes em grupos diferentes de pessoas? Essa teoria sugere que não é uma coisa ou outra, mas sim as duas ao mesmo tempo. Pensa comigo. Acontece um único evento, a visão de Cristo em glória. Para um grupo, a reação é de penitência, um lamento pela salvação que foi perdida. Já para o outro grupo, a reação é de terror, um lamento porque o julgamento chegou. É a mesma visão,
provocando duas reações opostas. Então, talvez a profecia não seja sobre uma única reação, mas sim sobre a divisão da humanidade diante da verdade absoluta. Para alguns, a visão de Cristo traz a convicção do erro e o lamento é de arrependimento. Para outros, ela apenas confirma o juízo e o lamento é de puro pavor. A verdade, ao que parece, é uma faca de dois gumes. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final e bem poderosa. A profecia do Apocalipse nos força a pensar sobre como o ser humano reage à verdade. Quando todas as desculpas acabam, quando a realidade se impõe de uma forma que não dá para negar, o que prevalece no coração? É a tristeza pelo que poderia ter sido ou o terror pelo que está por vir?